Eleições 2024. Nós, do Estúdio Folha News, temos a satisfação de receber nesse instante o candidato a prefeito pelo Partido Republicanos, Marcelo Colombelli Mesobo, e sua vice, Viviane Enfermeira. Vamos abordar a partir de agora assuntos relativos ao plano de governo de ambos e que estão disputando a Prefeitura de Lagoa Vermelha juntamente com demais candidatos. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. O que levou a colocar o seu nome à disposição para concorrer a prefeito do nosso município de Lagoa Vermelha? Foram duas ordens de fatores. A primeira foi a questão que não conseguimos um entendimento com os demais partidos do espectro ideológico da direita. A gente procurou dois partidos, conversamos e acabou que não houve uma aproximação. E neste meio tempo também nós percebemos na população um grande anseio de renovação, de mudança, que eu acho que é o principal fator. Então a conjugação dessas duas situações, sobretudo a questão da renovação, desse sentimento de renovação, é que nos levou à ideia de colocar uma candidatura própria. Ok, eu tenho uma questão que gostaria de perguntar inicialmente. Como você enxerga o papel da direita conservadora na gestão municipal, especialmente na defesa da liberdade e da propriedade privada? Esses são alguns dos valores que caracterizam o pensamento de direita. As pessoas costumam ter uma visão hoje muito centrada na figura do Bolsonaro, como se o Bolsonaro fosse a direita. Ele de fato é um líder de direita, mas o pensamento de direita ele transcende pessoas. São ideias e valores aí que têm em torno de 250 anos, quase 300 anos. E nós acreditamos que a candidatura que realmente representa esses valores nas 4 candidaturas postas aí é a nossa. Inclusive o plano de governo é o único, o nosso plano de governo é o único que menciona especificamente os valores da direita. Nós temos lá uma parte inicial do plano de governo, se eu não me engano, são quase 10 páginas, onde é tratado exatamente isso. Então, é uma candidatura que se posiciona, a única, creio eu, que se posicionou claramente dentro da sua ideologia e que vai pretender colocar esses valores dentro da sua forma de gerir. Vai estar presente isso. Ok. Marcelo, de que forma a sua gestão vai trabalhar para garantir uma administração pública mais enxuta e eficiente? Tu fala isso no teu plano de governo. O que tu me diz disso? Isso é um dos fatores fundamentais, porque um dos grandes problemas que tem gerado o agigantamento do Estado, a consequência, melhor dizendo, disso é a questão do imposto, né? Quanto mais agigantado o Estado, quanto mais estrutura ele tem, maior é a sanha de arrecadação de impostos. Isso aí gera um ciclo vicioso, porque o Estado tem que se alimentar do imposto e ele acaba sugando, né? Drenando a sociedade e gera um ciclo vicioso. Quer dizer, cada vez o Estado fica maior, cada vez precisa de mais impostos e vai sufocando a iniciativa privada, o setor privado, os investimentos. Então, é primordial que o Estado em si, nas suas 3 esferas, União, Estados federados e os municípios, ele comece a reduzir o seu tamanho, a cortar gastos. Nós pretendemos criar um sistema de desburocratização e priorizar o autoatendimento das pessoas através da internet para reduzir a quantidade de servidores necessários e também pretendemos reduzir o número de cargos comissionados, que para nós aí são quase 100 cargos, é um pouco exagerado isso. E nós temos essa liberdade justamente porque concorremos sozinhos e não ficamos devendo cargos, né, secretarias ou cargos para nenhum partido. Então facilita. Mas de qualquer maneira tem esse viés de gestão de pessoal, né, reduzir a quantidade, mudar as rotinas administrativas para criar uma necessidade menor de pessoas atendendo, através do autoatendimento, e racionalizar as práticas administrativas para torná-las mais simples. Tudo isso, esse conjunto de medidas, ele vai levar a um Estado, no âmbito municipal, aqui mais enxuto, com menos necessidade de pessoal. Claro que o servidor tendo estabilidade, a gente não tem como reduzir a quantidade de pessoal. Mas daí, este pessoal que vai se tornar, entre aspas, excedente, ele pode ser remanejado para outras funções. E isso vai repercutir futuramente na desnecessidade de fazer mais concursos públicos para preencher vagas. Quer dizer, a médio e longo prazo, a tendência é produzir uma redução da quantidade de pessoal. E, por final,
também a questão da gestão de patrimônio calcada no ciclo de vida dos bens. O que vem a ser isso? Basicamente, é ter um controle de manutenção e reposição de todos os bens públicos, contemplando todo o ciclo de vida dele, desde a licitação até o descarte. Então, essa racionalização da manutenção, ela permite que os bens acabem durando mais e tenham um custo menor. E eu cito o exemplo, os bancos aqui da praça na frente. Esses bancos aí, pelo que nós apuramos, receberam uma única manutenção até hoje. Tem alguns aí que já estão podres, arqueados, a madeira ali foi arqueando. Alguns, inclusive, não tem mais o que fazer, tem que ser trocado. É um exemplo, se nós tivéssemos uma manutenção desses itens programada e realizada periodicamente, não haveria essa necessidade de troca. Ok, uma outra pergunta, Marcelo, na condição de candidato a prefeito pelo Republicanos. Quais serão as prioridades para a saúde pública no município de Lagoa Vermelha, considerando o papel, inclusive, da Viviane Enfermeira como candidata a vice-prefeito? Nós temos o privilégio, talvez uma condição que as outras candidaturas não têm, de ter na chapa a composição de uma pessoa que vive a realidade do dia a dia da saúde. E eu acho que isso é um fator fundamental, porque a saúde a gente não vai ter conhecimento da situação efetivamente dentro de gabinetes. Tem que estar lá na linha de frente. No nosso plano, nós não mencionamos criação ou ampliação de serviços, exceto a situação lá de colocar uma ampliação do serviço de emergência para casos mais leves lá no postão, com remanejamento de médicos, não contratações novas. Por que nós não mencionamos criação ou ampliação de serviços da saúde no momento? Porque nós não sabemos como é que está a situação do caixa da prefeitura e nem como estará. O que se sabe hoje é que houve uma redução do repasse de ICMS. O portal de transparência não tem dados suficientes? Tem, e o que aponta já de situação que a gente vê é a redução do repasse de ICMS. Mas o portal da transparência, infelizmente, que é uma outra questão também, ele não traz os dados de forma objetiva e de fácil acesso. Mas, de qualquer maneira, nós já temos ciência, isso está sendo amplamente divulgado, que já vai haver uma redução, já está ocorrendo, no repasse do ICMS do Estado, por conta da questão das enchentes. Então, a gente não sabe como é que vai estar a situação. E por isso não podemos dizer, vamos ampliar, vamos criar. A ideia é melhorar, otimizar o que já existe. Em havendo disponibilidade de caixa, obviamente, vai se fazer um diagnóstico de quais são as necessidades mais prementes, a área de saúde que é mais premente, haver ampliação ou criação, e vamos procurar criar. Mas na área de saúde, o nosso plano ele se volta mais especificamente para simplificação de atendimentos e para tentar centralizar no posto de saúde. Porque hoje a pessoa vai lá fazer um exame, ela tem que vir na secretaria, pegar autorização, volta lá, tem que levar na clínica ou no lugar onde vai fazer, enfim. A Viviane sabe melhor, isso aí pode até explicar melhor. Tem 6 ou 7 etapas hoje e a pessoa fica sendo jogada de um lado para o outro. Não muito tempo atrás, boa parte disso era feito direto no posto já. Por exemplo, a marcação de exames. Isso é só um exemplo de medida que a gente acredita assim, que vai simplificar a situação, agilizar. Porque não adianta a gente olhar o procedimento da saúde como etapas separadas. Para o paciente o que importa é o todo dele, né? Então não adianta a gente focar numa dessas etapas, por exemplo, a consulta, e esquecer que depois tu tem uma fase de exames, tu tem uma reconsulta, tu tem um tratamento, uma cirurgia. O procedimento, sob o ponto de vista do paciente, ele tem que ser visto como um todo. Então não adianta você agilizar uma fase ou melhorar a situação de uma das fases se isso não repercutir concretamente no todo. Então pretendemos manter um canal de diálogo com os servidores, que também hoje é uma coisa que a gente acha que está bem deficiente, para ouvir as sugestões. Na verdade, a nossa política administrativa para o todo da administração ela é baseada justamente na questão de ouvir o administrado. Cada atendimento da administração, seja em que área for, inclusive na saúde, teria que ter, ou terá que ter, uma forma de o usuário avaliar. Seja através da internet, seja através de um formulário escrito. E ali a gente vai pegar sugestões, críticas, demandas, e também junto aos servidores. E tem que ser feitas reuniões periódicas do secretário
de saúde e do prefeito com o pessoal dos postos. Eu digo aí pelo menos umas 2 ou 3 vezes por ano, justamente para que as autoridades que têm o poder de gestão possam aferir diretamente com aqueles que vivem o dia a dia da saúde quais são as necessidades, sugestões de melhorias, que hoje a Viviane é um exemplo, ela mesma teve várias situações que ela levou sugestões, queixas, reclamações do pessoal do trabalho e dos usuários do serviço e não foi ouvida. Não foi nenhum tipo de melhoria. Então, o primeiro impacto que eu acho que teria uma gestão nossa na área de saúde seria nessa questão de procedimentos, de otimização de procedimentos de atendimento, focando especialmente na questão de que o posto de saúde consiga dar o máximo possível de serviços e queimar o máximo possível de etapas nesse processo todo. Viviane, tu trabalha na área da saúde e o que você mais colhe do usuário, enfim, da população a respeito desse setor? Realmente o pessoal pede mais saúde? Pede mais saúde. É o que o Marcelo disse. Hoje, assim, a minha experiência, eu peguei o hospital de Porta, eu sou formado em Porto Alegre, né? Me formei com bolsa na PUC em Porto Alegre. Então, trabalhei em hospital de alta complexidade, que é a Santa Casa, ali fazendo especialização de transplante. Trabalhei em outros municípios, tanto menor que Lagoa, quanto maior, o dobro, né, de população, e não tinha tanta burocracia, sabe? Era muito mais fácil, tanto um quanto o outro, né? E no decorrer do tempo, assim, virou muita burocracia. A queixa dos pacientes hoje, assim, ó, tu consulta, né? Tu tem uma consulta, tem uma data para vir marcar o teu exame, porque daí a gente trabalha com cota, né? Geralmente não chega a quantia de exame, né? E de um tempo para cá piorou um pouco isso, porque daí foi aumentada a quantidade de médicos na unidade, né? Então, aumentando a quantidade de médicos, os médicos vão pedir mais exames, né? Então, hoje, a última vez ali nesse ano que eu estava ali, ajudei a recepcionista a marcar os exames, deu 117 pessoas numa fila, né? Então, terminou ali as cotas em menos de 2 horas. Daí, se a pessoa já veio de tarde, ela vai ter que aguardar o outro mês, né, para vir. Isso aí vai ficando uma fila interminável, né? Então, é o que o Marcelo explicou ali. Antes eu conseguia, pelo menos essa parte tinha melhorado. Lá no início, quando eu vim para Lagoa, há 12 anos ali, alguma coisinha estava melhor. Por exemplo, eu conseguia marcar o raio-x já direto no posto, né? Marcava no sistema. O ultrassom, o paciente saía com a data já do ultrassom dentro do posto, né? Então hoje tu tem que botar num malote, o motorista pega no final do dia, esse malote vai para a secretaria, né? Então é ligado o paciente lá buscar, ou o familiar que seja, mas o paciente tem que ir lá na clínica marcar, o paciente tem que outro dia fazer, o paciente tem que marcar no posto uma consulta, o paciente tem que vir mostrar para o médico, né? E daí aí segue, né, pelo menos umas 5, 6 vezes que a gente sabe que como é difícil hoje colocar atestado com uma firma ou o trabalho que seja, né? Então acho que virou muita burocracia, assim, uma coisa muito difícil, né? E muita gente, igual a ideia do Marcelo cortar um pouco de cargo comissionado, porque não era toda essa quantia de gente para perder ainda exame de paciente, né? Hoje a queixa, assim, passa um meio ano, um ano, o paciente vai lá, enfermeira, eu preciso da minha consulta com o oftalmo. Eu ligo lá, né? Não tem aqui a requisição. Às vezes o paciente entregou pessoalmente lá, mas é tanto rodízio de pessoal que o paciente já não sabe para quem entregou. Não existe um protocolo, um papelzinho que possa te entregar para dizer, não, fui eu que entreguei o exame, né, para esse, para cobrar. Não tem como, daí vira uma bagunça, né? Isso, nas duas gestões, na minha opinião, não melhorou, continuam, né, perdendo bastante coisa. Eu me comunico com os outros enfermeiros, a gente tem um grupo ali e também falo pessoalmente com os enfermeiros. É uma coisa, assim, ó, bem difícil, né? Porque a responsabilidade com esses exames, né? A pessoa fica esperando em casa porque ela acredita, né? Vão me ligar em algum momento. E não ligam, né? E quando tu vê, não tá nem no exame lá, não tem mais como cobrar. De quem que vai cobrar, não tem um papel. O funcionário já mudou umas 2, 3 vezes, então fica difícil. A questão do Hospital São Paulo sempre vem à tona, em especial quando chegamos às eleições, enfim, nós todos sabemos que existem algumas deficiências, o município contribui com recursos para o hospital e sempre existem queixas sobre o atendimento. Essas queixas, você vê que tem sentido, realmente a população merece melhor atenção? Qual a tua avaliação especial, porque tu está vivendo no meio da saúde? O hospital, assim, às vezes as pessoas vão numa emergência e para ele, para o paciente é emergência, né? Mas para nós lá dentro não é. Às vezes as pessoas acham que lá dentro está calmo, às vezes não está.
Porque daí às vezes chega um acidente, aqui a referência o município é para tudo, né? Para Ibiraias, para Caseiros, para Capão. Então, é para ser, né? Tipo, eu não sou funcionária específica do hospital, mas como enfermeira eu te digo que vai muita bobagemzinha para emergência. Então, assim, ó, as pessoas têm que entender que o posto é saúde básica, né? Tu vai ter que às vezes aguardar uma consulta lá, só que diante de toda essa burocracia, o que o paciente pensa? Eu vou lá na emergência, eu aguardo, sou atendido, se eu precisar dos exames vou fazer na hora e eu sou liberado. Só que a emergência, o fundo não é para isso, é o posto. Só que virou tanta burocracia que eu nem tenho como criticar o paciente hoje, porque se tu vai colocar um atestado numa empresa lá, tu perde muitos direitos, né? Tem a questão do sacolão, tem coisas que as pessoas... É isso que vem pra mim, né? Ó, enfermeira, eu não pude vir no posto segunda a sexta, que eu preferi ir lá no sábado, domingo na emergência, por causa dessas questão dos atestados, né? Que a gente sabe que é difícil. Caso eleita vice-prefeita, junto com o Marcelo, a sua administração aumentaria a destinação de recursos para o Hospital São Paulo? Essa parte de recurso, igual o Marcelo falou, a gente não tem o conhecimento de como está a prefeitura, né? O que a sugestão, a gente ter mais assim, tipo, reuniões, né? Tipo, em todo esse tempo, a enfermagem, os médicos, não teve uma reunião junto com o prefeito e secretário, que eu acho um absurdo, né? Porque em todos os municípios que eu trabalhei, o prefeito esteve presente, né? Secretário, raríssimas às vezes de reunião com a enfermagem, com os médicos. E como nós temos que trabalhar junto, saúde básica com o hospital. Os médicos não conhecem quem trabalha no hospital de médico, né? Então não tem esse vínculo que eu acho importante, sabe? Tipo, uma reunião por mês que tivesse a saúde pública lá com o hospital. Já ajudaria muito, separaria ali, a gente tem que divulgar mais o que é o serviço do posto e o que é do hospital, né? Até para a própria educação de todos, né? Porque às vezes as pessoas têm um entendimento errado, né? Do que é a saúde, e a saúde do posto é mais para prevenção, que hoje não está sendo feita, viu? Só consulta, tu não consegue mais fazer a parte de prevenção nas escolas, coisas que é importante, né? Certo. Marcelo, vamos mudar agora para a segurança pública. Principais propostas da sua gestão, caso eleito? Nós temos algumas propostas assim, voltadas para aquilo que as pessoas entendem como sendo da alçada da segurança pública, que diz respeito mais à atividade de prevenção ao crime, e temos também medidas para a segurança viária, que a Constituição Federal prevê como uma das coisas que o poder público tem que prover para a comunidade, a segurança viária. Ela está lá no artigo 144, parágrafo 10 da Constituição. Então, a parte de segurança viária, uma das nossas propostas reside na colocação de dispositivos de controle de velocidade, o popular quebra-mola. Por que isso? Porque tem vários pontos na cidade onde tu andando hoje na calçada, tu corre risco de vida. No último debate, aliás, o primeiro debate que nós tivemos em rádio, eu mencionei lá um trecho da Avenida Presidente Vargas, ali para baixo da entrada da Gaúcha. Na sexta-feira foi o debate, no sábado de noite teve um acidente grave lá, exatamente naquele trecho. E ali já teve 2 acidentes graves nos últimos 5 anos, aí tiveram que chamar o SAMU. Vários outros locais da cidade, agora a gente está transitando nos bairros, observa isso aí também. Mesmo em ruas, às vezes, não tão movimentadas dos bairros, tem trechos onde os carros passam em velocidades incompatíveis. Isso aí causa efetivo risco de vida para as pessoas. Atropelamento de pessoas e de animais. Então, medida de segurança viária. Vamos colocar diversos quebra-molas. Vai ser uma coisa assim bem imediata, inclusive, porque, como eu disse, trata-se de uma questão de risco de vida, efetivo de risco de vida. Temos ideia de criar uma guarda municipal desarmada com fiscalização de trânsito concomitante, ou seja, ela vai ter atribuições conjuntas de também fiscalizar o trânsito. Por quê? Hoje nós não temos no município fiscalização de trânsito. Por isso que a gente sai aí frequentemente, vê carros em cima da calçada, estacionado, carro na frente de garagem, excesso de velocidade e outras coisas mais. Uma guarda municipal, ela vai ter a atribuição de controle patrimonial, segurança patrimonial da prefeitura, dos bens da prefeitura, preservação, fiscalização de trânsito e fazer cumprir outras normas também no exercício do chamado poder de polícia da administração, que não tem nada a ver com polícia, né? É qualquer tipo de limitação que a administração exerça dentro da sociedade, qualquer tipo de regulação. Essa guarda, inclusive, no nosso plano de governo nós já temos quantificado, e é o único caso que nós vamos ter que contratar gente nova, mas são 10 pessoas só, que vai ser compensado
com redução de cargos comissionados. 10 pessoas, essa guarda vai prestar esse serviço de fiscalização de trânsito e ainda vai auxiliar no monitoramento com câmeras de segurança, que foi implantado alguns anos atrás, e esse sim nós queremos ampliar. Não é uma coisa cara de se fazer, e nós acreditamos que todos os pontos estratégicos da cidade, por exemplo, entrada de bairros, os acessos de entrada na cidade, né? Por exemplo, lá Benjamin Constant, Presidente Vargas, ali onde nós temos acesso, Afonso Pena, todos esses locais deveriam ter monitoramento por câmera, preferencialmente um sistema que possa inclusive pegar a placa dos veículos. Hoje esse monitoramento ele é feito pela Brigada Militar, eles têm lá a sala onde recebem essas imagens. Nós queremos colocar na Guarda Municipal permanentemente pelo menos 3 pessoas em serviço 24 horas por dia, em turnos, né? 3 pessoas. Aí nós teríamos uma pessoa ajudando a controlar essas câmeras de segurança, na parte de prevenção ao delito e também de trânsito, e 2 pessoas atuando na rua para fiscalização. Temos uma questão também relativa a estruturas que possam causar risco. As pessoas não costumam ter essa consciência. Eu, como tenho cacuete de militar, eu olho tudo em 3 dimensões. Então, a gente sai na rua, quando tu começa a olhar para cima, você vai notar que tem muitas estruturas, aí, placas de publicidade, por exemplo, dependuradas sobre as nossas cabeças. E isso não é fiscalizado, não é feita uma fiscalização periódica da segurança dessas estruturas. Eu vi esses dias atrás um vídeo que caiu um coqueiro em cima de um turista. Acredito que tenha inclusive machucado bastante. Então nós temos aqui um exemplo na Praça Árvores, tem galhos aí de porte, galhos calibrosos, tomado de parasita. Um troço daqueles ali vai apodrecer, uma hora ou outra ele vai cair em cima de alguém. Placas de publicidade sacadas com coisas que podem cair, são medidas que tem que ser feito fiscalização em cima disso aí. Iluminação pública, melhorar a iluminação pública. Tem algumas ruas aqui na cidade que são tenebrosas de noite. Eu cito um exemplo lá na Oliveira, a rua Cepete Araju. É um exemplo que me marcou bastante lá, de iluminação muito ruim. E queremos também criar na área de segurança, não é tão voltado para a parte de segurança, mas envolveria também, afim, uma EPREM. O que é uma EPREM? É uma equipe de pronta resposta à emergência. Então nós criaríamos aí 2 grupos de voluntários, sem remuneração, que seriam treinados, uma equipe de 25 pessoas para atuar diretamente em situações de calamidade, como nós tivemos agora, por exemplo, das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Tivemos aqui em Lagoas situações já em 2018 de vendavais, com 25 pessoas. Daí tu tem ali dentro toda a equipe voluntariada, né, sem remuneração. Tu tem uma equipe médica, uma equipe veterinária, uma equipe de comando e 2 equipes de atuação direta. Esse seria um dos grupos. O outro grupo, com umas 20 pessoas, receberia um treinamento para implantar e operar centros de recepção e triagem de donativos. Nós ajudamos agora, durante o período das enchentes, né, lá no centro de triagem que foi feito ali para donativos, e foi um consenso lá de todos que estavam trabalhando lá da necessidade de que se tivesse um planejamento prévio para organizar esse tipo de estrutura. Então, essa equipe de voluntários, a hora que é necessário, por exemplo, tivemos o caso das enchentes, então aciona um grupo para montar e operar um centro de distribuição de donativos, né? Recepção, processamento e distribuição de donativos, e a outra equipe seria para atuar diretamente nos locais. Aqui de Lagoa Vermelha foi pessoas para atuar, só que eram voluntários sem nenhum treinamento. E foi depois na questão de rescaldo, ajudar a limpeza e tal. Talvez fosse possível, se nós tivesse pessoal treinado, ter enviado uma equipe antes, até talvez preventivamente, quando você sabia que ia ter a enchente ali no Vale do Taquari, poderia ter se mandado essa equipe já ficar de prontidão lá. Então a prefeitura forneceria o equipamento e o treinamento para essas pessoas. É uma coisa que dá para fazer aí tranquilamente com 30, 40 mil reais. Ok. Viviane, no plano de governo de ambos, do Partido Republicanos, vocês comentam a questão do incentivo à economia de mercado e ao capitalismo, que é uma parte da visão de vocês. Na futura administração de vocês, caso eleito, questão de geração de emprego, existe uma proposta bem definida? E ainda mais também na questão da qualificação, que hoje é uma queixa geral, não só
do comércio, da indústria e também da prestação de serviços. O que tu poderia colocar para nós? Ali também assim foi sugerida essa questão também de uma desburocratização do próprio site da prefeitura. Eu e Marcelo conversando, né, com as pessoas ali hoje para montar uma empresa em Lagoa, também virou uma burocracia tão grande que a papelada, as pessoas estão desistindo de colocar as empresas aqui de pequeno porte, né? Eu digo que foi o que mais veio para nós as queixas de tanta burocracia, né? E não tá claro, sabe, tipo uma lista, né, do que tu precisa, tu vai lá, leva um papel, falta, né? A pessoa desiste, tanta burocracia, não tem um incentivo ali da questão dos impostos também, né? Tem outros municípios que tá bem melhor, né? Eu não sei se a condição do Lagoa permite, mas o plano ali é esse, né? Tentar ver a possibilidade de diminuir, né, esses encargos de imposto aí para atrair mais empresa também para cá, né? E ter mais emprego, né? Porque sem emprego não tem como as pessoas sobreviverem também, né? Daí tudo está engajado ali, tipo, para ter emprego, daí precisa das creches também que tem que ser ali de um horário mais ampliado, né? Porque hoje, assim, veio muito ali no posto, assim, as mães para mim, não tem com quem deixar meu filho porque a empresa trabalha até tarde, a creche vai até 5 horas da tarde do município, né? Então é uma ideia também da ampliação dessa questão também dos horários ali das creches, né? Porque tudo uma coisa depende da outra, né? Dessa questão ali das empresas daí. E a questão da qualificação do funcionário, enfim, do trabalhador? Tem alguma proposta específica? Nós temos a possibilidade de convênios com o Sistema S, né? O Sistema S, para as pessoas que não conhecem, é o SEBRAE, o SENAC, o SENAI. Eles são financiados, esses serviços, já por contribuições que as empresas fazem. Aqui nós temos funcionando essa estrutura. E uma queixa que nós recebemos, inclusive eu recebi isso aí de um comerciante. Ele me disse o seguinte, que as pessoas hoje não sabem nem preencher um currículo. Ele recebe currículos lá que a pessoa não soube nem preencher o básico do básico do básico. Então, o comércio aqui na cidade ele representa 40% do PIB do município, né? E a agricultura 30% e a indústria 19%. A qualificação de mão de obra ela tem que ser vocacionada para a indústria que nós temos. E aqui a gente tem um parque fabril moveleiro, bastante representativo, e também para a indústria que nós queremos ter. Porque uma das nossas plataformas é tentar diversificar o parque fabril. O grande salto para se fazer isso é através do Sistema S, a parte de qualificação específica profissional, e a prefeitura em si, ela pode aproveitar e colocar um curso de informática, por exemplo. Para quem? Para o estudante do segundo grau. Embora as escolas de segundo grau não sejam de responsabilidade do município, né? Nós temos como proposta para a educação a questão de utilização do tempo do aluno durante todo o dia, tanto das escolas do município quanto das escolas estaduais, com atividades complementares, esporte, tradicionalismo, ensino de idiomas e um curso de informática. As pessoas têm que saber hoje trabalhar com ferramentas de informática. Então, a qualificação começaria já no segundo grau, através dessa formação com idiomas, por exemplo, e a parte de informática, e depois entraria a parte do Sistema S. Isso é feito através de convênios que o município pode firmar junto a essas entidades e também entidades representativas do meio empresarial. Hoje eu presto serviço para empresas, a falta de mão de obra qualificada é talvez o fator mais importante para um empresário escolher um local para investir. Não é nem tanto, às vezes, a questão tributária, e aí só vai haver redução de tributos se nós reduzirmos a máquina administrativa, como acabamos de falar anteriormente, mas às vezes não é nem tanto a questão de vantagens de alocação da empresa no município ou questões tributárias. Às vezes o principal fator é quem vai trabalhar para mim. E tu chega num local, não tem isso. É generalizado isso, a gente sente em todo o Brasil. Mas aqui talvez seja até um pouco mais característico essa situação. Inclusive que a gente pode ver um reflexo disso na questão do salário médio da cidade aqui, que é inferior ao da região. Talvez justamente porque nós não estamos conseguindo produzir produtos que agreguem valor na nossa produção e aí acaba tendo esse reflexo. Candidato Marcelo, nas visitas que vocês estão realizando
nos bairros, enfim, no centro da cidade, vocês ouvem reivindicação solicitando que o município busque, intervenha para trazer mais empresas e indústrias para o município? A maior queixa que nós ouvimos é de saúde. O pedido mais comum é voltado à saúde. Poucas vezes as pessoas, que eu me lembro, agora nós falamos com bastante gente, umas 2 pessoas só mencionaram essa questão de investimentos. Nós temos hoje na cidade, as pessoas talvez não saibam, tem 3.600 empresas registradas no município hoje. Destas, em torno de umas 1.500 são MEIs, que é a microempresa individual, né? São empreendedores individuais que podem ter a pessoa e mais um funcionário. Então, é um número bastante significativo se nós pegarmos uma população aí de 27 mil habitantes. A questão é que essas empresas acabam não tendo uma geração de renda compatível com a necessidade do município. E aí entra a questão de tu teres produtos ou serviços que agreguem valor. Aqui dos 74 setores que são usados para avaliação econômica, nós temos 52 no comércio, 52 tipos diferentes dos 74. Então, é um polo comercial regional, porém, já está começando a perder essa liderança regional também. Mas a maior queixa, ela é voltada, que nós temos ouvido, à saúde. Candidato Marcelo, outro desafio do município de Lagoa Vermelha é a questão de infraestrutura. O que o senhor tem a dizer através do seu plano de governo, caso eleito? Aí mais uma vez nós caímos naquela situação. É difícil dizer vai ser feito isso, vai ser feito aquilo, sem conhecermos a situação atual e futura do erário, do caixa do município. Mas em termos de obras, vamos colocar assim, que a gente tem previsão específica no nosso plano de governo, intenção de fazer revitalização dos acessos leste e oeste da cidade. O acesso leste é a Presidente Vargas, o acesso oeste é lá o trevo do bairro São Sebastião. Especialmente esse do bairro São Sebastião, que o pessoal refere lá, os moradores, já mais de um morador referiu essa situação, está abandonado. E a gente passa lá, vê mato, não tem calçada, um calçamento, passeio público, mato jogado na beira da rua, dá uma aparência assim bastante desestimulante para quem chega na cidade. Então, a revitalização desses 2 trevos de acesso. Nós temos questão de saneamento, o valão de esgoto que tem aqui no final da Rua do Tanque, a 150, 180 metros lá, você não tem mais até, inclusive, de esgoto a céu aberto, a 2 quadras do centro da cidade. Lá onde tem a antiga britadeira também tem um trecho desse mesmo valo de esgoto que está correndo a céu aberto. No bairro Gaúcha existe esgoto, um trecho de esgoto a céu aberto. São medidas de saneamento que nós vemos como priorização. Temos ainda a questão de obras, a ideia de propor isso até para a população avaliar mediante enquete, um calçadão ali na Avenida 7 de Setembro. Talvez já temos até um nome, quem sabe, Calçadão da Independência, já que tem um sentido patriótico ali na 7 de Setembro, entre a Afonso Pena e a Benjamin Constant. Seria a ideia de fechar para o trânsito ordinário e criar um espaço público ali. E no mais, estradas também faz parte da infraestrutura, estradas do interior. A ideia é criar um sistema através do uso da internet, via site da prefeitura ou um aplicativo, através do qual as pessoas possam solicitar manutenções nas estradas. E esse sistema ele permite, inclusive, juntar fotos e até coordenadas do ponto para agilizar manutenções. E para nós, todas as manutenções elas têm que ser agendadas e publicizada uma lista, se publica essa lista, a programação que vai ser feita essas obras para as pessoas poderem ir acompanhando. Certo. O senhor já citou alguns detalhes a respeito do saneamento, mas especificamente a questão do esgoto, a questão do lixo. O que pode ser feito para melhorar em Lagoa Vermelha? Que queira ou não, é um assunto que sempre está em evidência. Sim. O lixo é uma das questões que nós demos especial atenção. Ele, inclusive, tem lá um capítulo específico dentro do programa de governo. E ele tem 2 vertentes, a coleta e a destinação. No que diz respeito à coleta, nós achamos que esse sistema que foi implantado agora dos containers, ele não vai ser efetivo. Mais uma vez, um exemplo também concreto. Nós tivemos o primeiro debate numa sexta-feira. No sábado,
eu passei aqui na avenida, eu costumo andar muito a pé, ali na frente do Escalabrim, tem 2 containers ali. Dava para sentir o cheiro a uns 30 metros de distância. Então, o container, hoje, estava sendo pago antes do container 123 mil, se eu não me engano. Isso que ainda nós estamos no verão. Não estamos no forte do calor ainda. Mas, enfim, estávamos pagando 123 mil. Né? Com 100 containers, já aumentou 26 mil esse valor. Está quase 150 agora. Esses 100 containers é praticamente 1/5 do que precisa para toda a cidade. Segundo eu fiquei sabendo, seriam 490 para toda a cidade. Levando essa proporção, nós vamos ter um aumento aí que vai chegar na faixa de mais de 120 mil reais com o sistema de containers. Ou seja, quando ele for implantado, ele vai duplicar o valor que a gente gasta com lixo. E ele não é eficiente. Por que ele não é eficiente? Porque o modelo utilizado, ele não é o modelo anatomicamente favorável para a coleta. Eu já vi fazerem a coleta e o pessoal teve que tombar o container para acessar o fundo dele. E com previsão de limpeza uma vez por mês, ele fica limpo 5, 7, 8, 10 dias depois de lavado. E os outros 20 dias, como é que vai estar dentro? Ele vai acabar criando micro lixões. Fora a questão de manutenção disso aí também. Alguns já, por ação do sol, já estão começando a ressecar. Enfim, é um sistema caro e ineficiente. O que nós preconizamos para a parte de coleta do lixo? Uma cesta metálica aberta, feita de ferro de construção, como já tem implantadas algumas ali, por exemplo, na Avenida Benjamin Constant. E essas cestas seriam colocadas em pontos estratégicos, algumas centenas delas, são bem mais baratas que os containers. Esses pontos seriam os pontos onde hoje é feita aquela pré-coleta, que é colocado o lixo no chão, ele seria colocado dentro dessas cestas. Até pelo próprio morador, não necessariamente pelo pessoal que faz a coleta. Mas aí que vem a grande chave. Na nossa concepção, depois do caminhão de lixo passar e fazer a coleta nessas cestas, vem uma equipe volante com 1 ou 2 pessoas num veículo pequeno, pode ser uma caminhonetinha ou veículo com reboque, e fazem a limpeza desse local, da cesta e do entorno. Então, cada vez que é feita a coleta, é feito também a limpeza. Quanto custaria isso aí? Em torno dos 15 mil reais por mês. Só fazer um aditivo, né? E a empresa passar a fornecer essa equipe volante de limpeza. Então, nós teríamos uma cesta que não vai criar chorume dentro, ela é aberta, e também não vai permitir a criação de lixo em volta dela ou dentro dela, porque seria limpo todas as vezes. E é uma limpeza simplificada. O container já não é tão simples de fazer. Então, é uma solução mais barata, mais simples e bem mais efetiva do que esse sistema que está se implantando agora. E claro, na nossa percepção, a coleta tem que ser terceirizada, a administração não pode assumir porque é bastante complicado. E já tivemos aí o exemplo de quando tinha a Codesa, que acabou não dando certo justamente porque causa uma grande quantidade de encargos secundários para a administração. Candidata a vice-prefeita Viviane Ferreira, questão dos maus tratos animais e os animais abandonados em Lagoa Vermelha. O que a sua administração pretende fazer? Muitos, né? Nossa, a gente tem andado aí, olha, eu tinha uma ideia, né? Assim, que quanto eu ou o Marcelo, a gente gosta muito dos animais, né? Tanto é que a gente tem, minha família mora no sítio lá no Pesamilho, meu pai e a mãe. A gente tem 9 cachorros abandonados lá, né? Tá quase virando uma ONG, né? Então, a ideia ali é fazer também um hospital, né? Não um hospital, Serviço veterinário. O serviço veterinário ali para os animais, né? Porque tem muito animal atropelado, né? Que daí não... é caro, né? Essa parte veterinária também. E a ideia é também achar um local para o enterro desses animais, né? Eu e o Marcelo tivemos caminhando aí, as pessoas jogam os animais dentro das sacolas, né? No lixo comum, né? Eu fiquei chocada, assim, com muita coisa que eu vi, né? E me perdi ali um pouquinho. Tem uma doação, né? A questão da doação dos... Sim. De proporcionar mais a parte de adoção dos animais, que hoje é muito pouco divulgado, né? Eu, anos, nem sabia que tinha a API aqui, né? Até a API ajudou ali numa situação para nós ali que teve no posto, né?
esse incentivo mais à doação dos animais também, né? Feiras mais regulares, divulgada pelo site ali da prefeitura, ter mais divulgação, né? E a responsabilidade também desses donos, né? Porque assim, é muito animal que tem dono, que está solto, né? E depois que morde alguém ou se machuca, dentro tu não encontra mais o dono, né? Então a ideia também é melhorar isso aí, né, dentro da própria legislação, né? Que daí o Marcelo entende muito mais do que eu dessa parte legal, né? Para ver o que é possível ou não responsabilizar também esses donos, né? Porque os animais estão ali, o momento que tu tem um animal, a responsabilidade é tua, né? Então hoje eu vejo bastante dificuldade nisso aqui no município, que outros municípios não são tanto assim, né? Em outras cidades, né, não era essa quantidade de animais na rua assim solto, né? Até no interior também ali, né? Muitos animais abandonados, né? É muito triste essa situação, né? Então a responsabilidade dos donos aí com os seus animais também. É possível fazer, nós temos uma ideia de ter um projeto de lei, a lei do bem-estar animal. Tem legislação ambiental nas 3 esferas. Nós temos a lei 9605, no âmbito federal, que trata dos maus tratos. Tem um código ambiental do Estado, que também tem questões relacionadas a isso, embora o Estado não possa legislar sobre crime, nem o município, né? Mas é possível o município, por exemplo, criar penalidades administrativas, multa, no caso, né, para maus tratos. Isso estaria dentro de uma lei do bem-estar animal. E, como forma de nós mostrarmos o compromisso real com essa questão dos animais, nós temos uma proposta nossa, está lá registrado, se eu não me engano é de número 43, de doação todos os meses do mandato de metade, ao menos metade do salário líquido do prefeito para a causa animal, durante todo o mandato. Ao menos 50% todos os meses. Justamente para financiar um serviço veterinário gratuito para animais de rua, para pessoas de baixa renda, ampliar a situação do abrigo, né? As condições de abrigo dos animais, promover feiras de adoção e a questão de termos aí uma lei de bem-estar animal no âmbito do município, que inclusive com as multas disso você pode até também ajudar a financiar esse sistema. E como a Viviane falou, uma coisa que a gente não costuma pensar, mas é importante também, um local de enterro para os animais. Porque hoje a pessoa ou enterra em casa, que talvez não seja mais adequado sob o ponto de vista sanitário, né? Ou então os animais são jogados no lixo. Nós tivemos o desprazer de ter encontrado, agora uns dias atrás, um animal jogado aí na beira de uma das ruas aqui da cidade. Tem um local, não precisa ser uma coisa sofisticada, uma área pequena, onde os animais possam ser enterrados. Quem não tem condições, gratuito. Quem tem condições, paga uma taxinha lá pelos serviços. Seria um cemitério para os animais, vamos dizer assim. Certo. Eu li atentamente o seu plano de governo, Marcelo e Viviane. Ele é extenso, ele é completo, vamos dizer assim. Talvez o plano que mais conteúdo tem entre os demais candidatos. E até anotei essa questão aqui. A administração pública precisa de uma lipoaspiração. O senhor citou lá administrativo. O que isso significa na prática e como será implementado? É a questão redução de CCs, algo mais? Exatamente, é aquela questão que eu mencionei agora no início, quer dizer, é você racionalizar os serviços, cortar etapas, né? Criar práticas administrativas mais enxutas, mais simplificadas, reduzir pessoal, reduzir burocracia, otimizar a utilização de bens. Vou dar um exemplo assim, você tem, por exemplo, um determinado bem, seja lá o que for, pode ser qualquer tipo de item, que fica ocioso. Por quê? Porque ele está alocado numa determinada repartição. Veja, por exemplo, como é que se pode alterar administrativamente uma prática e transformar esse bem numa coisa que é mais utilizada. Às vezes você pegar e centralizar este bem para ser utilizado por todos, ao invés dele ficar numa determinada repartição, vai fazer com que ele fique sendo usado mais vezes. Ou seja, ele perde o tempo ocioso. Então são medidas de simplificação. A saúde, nós tivemos o exemplo aí, para que 5, 6 etapas, se de repente nós podemos fazer em 3 ou 4? Pode ser feito lá no posto. Essa lipoaspiração é justamente isso, é cortar tudo que for inútil dentro do procedimento administrativo e cortar também pessoal. Hoje, pela informação que eu tenho, né, a última que eu recebi, a administração aqui teria em torno de 630 servidores. Destes, quantos CCs? Perto de 100.
com os cooperativados? Não, acredito que não. Acredito que é só cargos internos dentro. Não pega o pessoal... Mas, Marcelo, você acredita que a tua administração, junto com a Viviane, terá sucesso sem a presença política? Tu te refere à questão do apoio partidário? Presença política no teu governo, porque todos os governos de esquerda, direita, centro, todos utilizam também a questão de pessoas ligadas à política que dão sustentação também ao governo. Sim. Pelo que tu está apresentando no plano de governo e na tua manifestação, seria o seu governo mais técnico, deixando um pouco ou totalmente a política de lado. O senhor acredita que conseguiria governar? Eu acredito que sim, essa é a proposta. Porque a regra no Brasil tem sido o oposto. Quer dizer, a questão política ela acaba sendo central durante a administração. A política deveria ser o ponto nodal durante a campanha, durante o processo eleitoral, né? Depois que você vai administrar, o foco teria que ser a administração. Mas o que eu percebi, eu sou um neófito, eu sou uma pessoa que está começando na política, não tinha um ano e meio atrás eu não tinha ligação com nenhum partido. O que eu percebo? A eleição hoje, ela acabou se transformando no foco principal. Quer dizer, ao invés dela ser um meio para nós chegarmos a uma administração, para chegar ao poder e administrar, ela se transformou num fim em si próprio. Então, o foco é em cima da eleição e não em cima do governar depois. A eleição é 45 dias, o governar são 4 anos. E a gente vê reflexos disso na prática. Por exemplo, os partidos estavam fazendo aí seus planos de governo agora nas vésperas das convenções. A toque de caixa. Nós fizemos um plano de governo há meses atrás. Inclusive eu recebi, o senhor me enviou via e-mail. Exatamente, era um plano do partido para o município e agora se transformou num plano de governo. Então o nosso foco ele é numa proposta, numa ideia, e as pessoas são apenas meios para que essa proposta se implante. E a política brasileira ela se inverteu um pouco essa lógica, né? Quer dizer, se escolhe primeiro um candidato para depois se ter um plano de governo. Você faz todo um conjunto de alianças políticas que depois acabam cobrando um preço durante o governo. Então eu creio que essa situação de nós termos uma independência, primeiro, ela não impede articulações políticas posteriores. Mas, de qualquer maneira, ela tem o lado positivo de nos assegurar essa independência. Tu não vai enfrentar problema com a Câmara de Vereadores? Eu acredito que não, porque eu penso da seguinte maneira. Eu acho que os vereadores, eles têm compromisso com a comunidade. Se um governo, seja ele de direita ou de esquerda, seja quem for, apresenta propostas que são boas e úteis para a sociedade, eu acredito na boa fé dos vereadores de aprovarem esse tipo de coisa, independentemente de quisilas de questões políticas. Eu, pelo menos, se fosse um vereador, eu atuaria dessa maneira. Ou seja, não é o partido que é dono do mandato, que vai direcionar de acordo com as conveniências. Eu acho que os vereadores vão ter a consciência de votar antes pensando na governabilidade e na sociedade do que em interesses políticos. E aí a questão de cargo se torna totalmente secundária. Inclusive nós, quando conversamos com os partidos, que nós tivemos aí conversas com eles no período pré-eleitoral, jamais pedimos cargos para eles. Jamais foi mencionado qualquer pedido de cargo ou de participação. Nós achamos que isso aí, tanto nós estando fora de um governo como nós sendo o governo, são articulações que são possíveis, mas não pode ser o foco. Aquela coisa de apoio, eu te apoio em troca de X cargos. Então, embora isso possa dificultar, vamos dizer assim, talvez possa gerar alguma dificuldade, eu acho que a virtude que existe nisso é maior do que a dificuldade, ou seja, a virtude da independência. Viviane, plano de governo, Marcelo e teu junto. Questão da educação, evasão escolar, enfim, o incentivo às escolas municipais e, inclusive, para os professores. O que podemos comentar? Eu, como enfermeira ali da Gaúcha há mais tempo agora, né, eu tenho ido nas escolas ali do bairro, creches, né, e tenho falado com os diretores e professores, porque também, antes de ser enfermeira, eu fui professora, né. Sim. Atuei, né, cheguei a trabalhar 2 anos e meio pelo município, outro município, né, trabalhando direto, né, com as crianças e com os colegas ali, né. Então, hoje a queixa é parecida com a saúde, né, tipo,
os professores, diretores não são escutados, né? Então, assim, ó, a dificuldade da educação também está nisso, né? Parecida com a saúde, não é feito reuniões, não são escutados, né? A queixa sempre é muito parecida da parte administrativa, né? Então, quando não há uma boa comunicação, não tem como as coisas funcionar, né? Então, assim, primeiro escutar os professores ali. Essa questão da evasão é complexa porque... Existe o problema em Lagoa Vermelha? Existe, né? Porque os professores reclamam bastante, né? Então, hoje o aluno está muito... com essa questão da informática, né? Muito celular dentro de sala de aula. Hoje não é mais tão interessante, né? Eu me lembro ali que na nossa época ele tinha que passar horas em biblioteca pesquisando. Hoje tudo meio no celular, tudo na mão, né? Então, hoje não tem mais interesse, né? Assim, tentar escutar os professores que estão em sala de aula para pensar os projetos bons para esses alunos ficarem mais, né? Dentro de sala de aula. E a ideia nossa aí de ter cursos, né, de idioma, porque como me fez falta na faculdade isso, né? Quando eu cheguei lá, assim, eu deixei de ir para estágios bons porque eu não tinha nada do idioma, né? Ali. Se tivesse um idioma a mais, teria feito toda a diferença em toda a graduação, né? Então, hoje a mão de obra qualificada exige, né, muito mais curso isso de informática, tentar trazer, né, que o aluno goste de estar na escola, né, não vá só por obrigação, que entenda, né, que ali vai depender do futuro dele, né. Essa questão assim, né, tentar junto com os professores pensar, porque eles que sabem melhor, porque como o Marcelo diz, a gente vai escutar quem está na linha de frente, né, que é muito mais fácil do que a gente impor qualquer coisa, né. Hoje é muito imposto, muita coisa, e muita coisa que está errado, né? Que na prática não funciona bem assim. Com certeza. Nós estamos nos encaminhando para o final da entrevista, mas eu tenho mais algumas questões, se nós pudermos sermos objetivos, Marcelo, até para aproveitarmos. A questão do crescimento econômico e o conflito com a preservação ambiental. Qual a sua avaliação? Nós acreditamos que são perfeitamente compatíveis o crescimento econômico com a preservação ambiental. Inclusive, não tem como evitar, né, os reflexos da atividade humana no meio ambiente, mas nem todos eles são nocivos. A gente menciona especificamente essa questão no plano de governo. Tudo que for possível mitigar ou compensar em termos ambientais, ele não deve ser um empecilho para o desenvolvimento. Ou seja, você vai causar um dano ambiental, mas existem hoje formas de você compensar isso ou fazer uma mitigação. Então, uma coisa não impede necessariamente a outra. O agronegócio, sem dúvida alguma, é importante não só para a Lagoa Vermelha, como para a região e para o próprio país. Seu governo, de que maneira vai encarar esse setor e principalmente o pequeno agricultor? Ele é responsável aqui diretamente por 30% da economia, e se nós formos ver indiretamente, ou seja, os reflexos no setor do comércio, da agricultura, talvez chegue a 50%. Para nós, a agricultura, a partir da perspectiva do município, é estradas bem cuidadas, manutenção preventiva e programada, é trazer novas tecnologias e novas ideias de produção. Nosso enfoque, inclusive, é na apicultura e na piscicultura. Pensamos, inclusive, trazer a truta na piscicultura e desburocratização de procedimentos para a pessoa poder abrir a sua agroindústria. Simplificação. Isso tem que estar disponível na página, a pessoa tem que entrar lá, acessar, ver o que ela precisa e ter facilitada a regularização do seu negócio. O senhor falou, na condição de candidato, caso eleito, a questão da redução dos cargos de confiança. E o que o seu plano de governo prevê para o funcionário de carreira da Prefeitura Municipal? O nosso foco é este indivíduo. Eu, inclusive, fui funcionário concursado, ocupei 5 cargos públicos na minha vida, durante mais de 14 anos, todos eles através de concurso público. Priorizar o funcionário de carreira nas funções de chefia, assessoramento e direção, que são as pessoas que conhecem. Ouvi-los, que é uma coisa que não está acontecendo. Fazer, ao menos uma vez por ano, um curso de nivelamento e aperfeiçoamento dos servidores. Porque o servidor ele é cobrado no concurso de forma muito abstrata. Ele não, quando é jogado no serviço público, ele literalmente cai de paraquedas. Então tem que ter um curso de adaptação dele à realidade do serviço público. Mas a nossa principal tônica em relação aos servidores é ouvi-los. Ter mais comunicação da administração, do comando da administração, com aqueles servidores que estão na linha de frente. Questão do turismo. Turismo, nós não podemos forçar a nossa natureza. Aqui nós não temos uma condição muito favorável ao turismo, porque nós não temos grandes sítios naturais que favoreçam o turismo, como, por exemplo, Cataratas do Iguaçu lá, mas temos eventos que podem trazer turismo. Nossa ideia é ter uma festa nacional do churrasco desvinculada do rodeio e uma festa só, não mais. Uma festa nacional de churrasco
por ano, não vários eventos, porque daí acaba esvaziando, e desvinculado do rodeio, por quê? Justamente para nós criarmos dois eventos que atraiam o turista. Hoje está concentrado num só. Pensamos em utilizar a Avenida Afonso Pena também para uma atração de Natal, enfeitar a avenida, uma coisa mais profissionalizada. Não vai ser um Natal Luz lá de Gramado, mas fica uma coisa que muito provavelmente o turista que está de passagem aqui indo para o litoral, por exemplo, no Natal, na época de Natal, ele vai dar uma entrada na cidade. E claro, para que tenhamos turismo, a comunidade tem que entender que turismo ele traz algumas exigências. O atendimento ao turista não é na hora que você quer, é a hora que o turista está disponível. Então, se o município quer ter alguns eventos turísticos, vai ter que se qualificar os serviços, os comerciantes se prepararem para ter esse viés de turismo. Turismo rural. Turismo rural é uma hipótese, porém eu acho que aqui na nossa região fica um pouco difícil, porque nós já temos, a grande maioria de nós já tem algum contato com o interior. Não é algo impossível, é viável você fazer um roteiro de turismo, verificando aí com proprietários o que eles têm de disponibilidade para mostrar, seja em termos naturais, belezas naturais, seja em termos de cultura, questões pitorescas aqui da região. É possível sim fazer um roteiro de turismo. Isso a Secretaria tem condições de fazer e de aplicar. Porém, não acho que é uma coisa que vai ter grande saída aqui, justamente porque a grande maioria de nós já tem algum tipo de contato com o interior. Viviane, ainda sobre o turismo, tu é a favor de uma rua coberta em Lagoa Vermelha? Eu acredito que sim, porque os outros chovendo, né, ali, por exemplo, a maioria aqui eu vejo que vai na cidade ali com as crianças, é muito apartamento, né, então assim, também tu não tem onde ir, né. Eu morei em apartamento aqui por 2 anos e meio, eu não tinha onde ir, então se está chovendo tem que ficar dentro do teu prédio, da tua casa, né. Se tivesse uma rua coberta que tu pode ir lá sair para comer, conversar com as pessoas, né, eu acho bem viável, né, bem legal assim a proposta. Marcelo, ainda na questão administrativa, pretende manter as secretarias municipais atuais, reduzir, aumentar? Nós achamos que talvez a Secretaria de Desenvolvimento Econômico possa ser extinta. Passaria a ser um departamento do planejamento. Então reduziria uma secretaria. As demais não tem muito como reduzir elas, porque vem da questão da especialização, né? Mas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pode ser um departamento da Secretaria de Planejamento. Já ajudaria a reduzir custos, inclusive, isso, sem perda de funções. Secretaria de Turismo inviável. Não há necessidade, eu acho, do jeito que está hoje já, essa questão está dentro de uma das secretarias, não há necessidade de criar uma Secretaria de Turismo. Se nós fôssemos um município com economia calcada no turismo, como é o exemplo Canela e Gramado, aí tudo bem, realmente tem uma enorme repercussão econômica dentro do município de atividade. Não é o nosso caso, né? O turismo aqui, ele existe, mas é uma atividade bastante secundária comparada com as demais. Viviane, estamos encerrando a entrevista para o Folha News. Gostaria que você deixasse uma mensagem. Eu peço que os eleitores, né, avaliem bem, né, as propostas, né. Eu, como funcionária, que tenho bastante dificuldade, né, muitas dificuldades que as pessoas às vezes não imaginam, né, e a queixa, como o Marcelo falou, a gente vai tá passando nas casas, é muito da saúde, né. Então eu tenho condição de pensar muitas coisas melhores, né. Essa questão dos CCs ali que o Marcelo falou, hoje atrapalha muito, né? Em vez de ajudar, atrapalha demais. Tipo, a almoxarifada da Secretaria de Saúde, um rodízio grande de pessoas, por exemplo, que não tem a parte técnica, né? É botado lá por CCC. Então, imagina tu botar um leigo numa Secretaria de Saúde para me explicar de um abocate o que é uma sonda nasoentérica, né? Então, muito rodízio, hoje muita dificuldade nisso, né? O prefeito que assumir, independente, escutar os funcionários que estão lá de frente. Eu não tive nenhuma reunião em 12 anos com nenhum dos prefeitos, nenhuma em relação a gente sentar junto e pensar, né, e passar as coisas, nem eu e nem os médicos, né? Então a reclamação é essa. Colocar CCs que não tem nenhum entendimento de saúde na Secretaria de Saúde e tu ser mandado por gente que não sabe nada, né? Só por ser de partido, esse e aquilo. Por isso que o Marcelo diz que a gente vai ter mais autonomia, que a população entenda que a gente está aqui para mudar, para tentar fazer a diferença e fazer melhor, porque é uma questão assim que eu venho há muito tempo reclamando e nenhum prefeito ou secretário dá oportunidade para escutar e melhorar esse serviço, né?
Então a parte de saúde e educação é um pouco mais, eu entendo porque vivi a realidade nos dois lados, né? E as partes complementares ali, porque a gente pensando junto e escutando as pessoas vai fazer a diferença e a população também, né? Como o Marcelo disse, tem que escutar o povo, né? Escutar a população, e a gente passa isso que a população passa para a administração e não é escutado. Então, se vão governar só para si, nunca vai melhorar, né? Então, o principal meta nossa é escutar a população. Com certeza. Candidato Marcelo, sua mensagem. A minha mensagem é uma mensagem de otimismo e de renovação. Nós somos uma candidatura que tem lado, tem posicionamento, com os nossos valores da direita. Somos uma candidatura que não está usando recurso público. Nós não usamos nem do partido e nem de fundo eleitoral. São recursos próprios. Temos o nosso plano de governo, é o único plano de governo que tem comentários, ele está dissertado, por isso que é um documento extenso. As nossas propostas foram estudadas, foram avaliadas sob o ponto de vista jurídico, financeiro. Não estamos colocando ali nada que nós não possamos cumprir. Inclusive já temos até uma previsão de caso venha a ocorrer redução de receitas. E eu concito os eleitores a olharem os planos de governo, a olharem os grupos que virão junto com o candidato vencedor, a olharem a ideologia e o posicionamento de cada candidato. Caso achem que a nossa proposta é a melhor, estarei desde já agradecendo o voto e o apoio. O Folha News, então, agradece a presença dos candidatos do Republicano, chapa pura, Marcelo Mesomo e Viviane Enfermeira. Obrigado.